uma figura polêmica, de uma biografia repleta de histórias contraditórias, mas de feitos que o fazem ser considerado como responsável pela popularização do candomblé no país. No LGBTQIA Mamos de hoje, eu trago a história de João Alves de Torres Filho, o Joãozinho da Gomeia. Você conhece? Leonardo Inácio Amado. Lenidel, diz que todo mundo ama Lenidel, mas ele deve Ser horrível. Receber, Ronaldo receber. A coisa não tem nada igual a você trocar energia com o público. Não tem nada mais... Se eu ia conseguir sobreviver desse meu trabalho. Nasceu no interior da Bahia, no dia 27 de março de 1914, mais especificamente na cidadezinha de Inhambupé, que fica a 153 quilômetros de Salvador. Polêmico, ousado, controverso, insolente, atrevido, desaforado, esses eram alguns dos adjetivos que identificavam a sua personalidade forte. Por conta disso, aos 15 anos, ele resolve sair de casa e ir morar na capital, contrariando toda a família. Joãozinho então vai tentar a sorte em Salvador, e para sobreviver na capital ele teve de se virar. Arrumou um emprego num armazém de secos e molhados, onde conheceu aquela que considerava a sua madrinha. O chamado espiritual veio através da dor, porque Joãozinho tinha aversão a rituais espirituais, já que havia sido criado no meio católico, chegando a ser coroinha e tudo na igreja. Mas fortes dores na cabeça, que os médicos não curavam, e frequentes sonhos com um homem cheio de penas que não deixavam dormir, fez com que fosse feita a sua iniciação, que é envolvida de fatos bem contraditórios. Ainda jovem, Joãozinho disse que foi a sua madrinha, que era mãe de santo, que o fez entrar para a religião, para curar as dores de cabeça e para acabar com os sonhos com um tal homem de pena, que segundo ela, a sua madrinha, era o seu santo que estava o perseguindo. Só que anos depois, Joãozinho já dava outra versão. Depois de ficar conhecido no segundo congresso afro-brasileiro, ele dizia ter sido levado por sua madrinha a um famoso pai de santo, o pai Severino Manuel de Abreu, o Jubiabá. Sim, o Jubiabá, aquele do romance do Jorge Amado. Mas uns dizem que é, outros dizem que não é. Na verdade, uma das suas filhas de santo diz que se Joãozinho fosse vivo hoje, ninguém ia contradizer essa história. Era uma dor de cabeça de doido. Isso aqui, em volta dos olhos, ficava preto, mas preto como um carvão. Porque a dor de cabeça não passava a hora nenhuma. Hoje eu não vou dizer se foi o santo ou se foi mesmo doença. O negócio é que eu recorri vários mães. Quanto mais remédio tomava, pior ficava, porque eu não dormia nem de noite, nem de dia, nem hora nenhuma. Minha madrinha então me levou na casa do falecido Severiano, que era conhecido por Jubiabá. O resultado, ele falou com minha madrinha que eu tinha que voltar e tinha que fazer o santo. Que meu negócio era a casa de santo. Aos 18 anos, ele ergueu seu primeiro terreiro num bairro chamado Ladeira de Pedra, mas logo teve de se mudar para o local que o tornaria famoso, inclusive incorporando o nome do endereço ao seu nome, Rua da Gomeia. Mas a fama e as suas atitudes começaram a incomodar a conservadora Bahia do início do século XX. Por não ter uma origem tradicional e por cultuar caboclos em seu terreiro, Joãozinho também era mulato e homossexual. Alisava os cabelos com ferro, o que era considerado na época uma falta de respeito para a religião, pois não era aceitável que um filho de santo deixasse que um ferro quente o tocasse a cabeça essa habitada por um santo. Além disso, Joãozinho leva a dança dos orixás para os teatros de Salvador, transformando seus rituais públicos, algo condenado pelos sacerdotes da época. Foi um processo de profunda resistência na minha avaliação, de grande compromisso com a fé que ele tinha, do amor que ele tinha pelos orixás e pela arte, pela cultura. E ele viu, sabiamente, era um senhor, um babalorixá extremamente inteligente, que os orixás o utilizavam assim de uma forma vil, responsável e muito bela. Em 1946, decide ir embora para o Rio de Janeiro e estabelece o seu terreiro na Avenida Prefeito Braulio de Matos Reis,
número 363, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui era a porteira, né? Onde todos entravam. Lado esquerdo, a casa de meu pai. Um pouquinho mais para cá ficava o cercado de São Pedra Preta. Era um homem à frente do seu tempo e soube usar da sua imagem para divulgar a si e a sua casa, que passou a ser frequentada por políticos importantes e celebridades da era do rádio. No Carnaval de 56, ele foi duramente criticado pelas Mães de Santo da Bahia e pela Federação Umbandista do Rio de Janeiro, porque saiu fantasiado pelas ruas do Rio de Janeiro de Vedete Arlete, e isso acabou rendendo até matéria na extinta revista O Cruzeiro, onde o repórter da época até debochou do Joãozinho, pelo fato dele ter usado palavras difíceis para explicar que o fato de ter se vestido de mulher não era desrespeitoso com sua religião. Entre os anos 50 e 60, o Terreiro da Gomeia se torna referência em todo o país, não só por ser frequentado por pessoas importantes, mas também por ser um dos primeiros terreiros de candomblé da região sudeste, colocando o candomblé nas páginas de jornais e revistas, mostrando que não era algo exótico ou primitivo, mas sim uma religião que tinha estrutura própria. Quando a mulher começa a aparecer nos jornais de uma outra forma, eu não falo que ele muda a forma, né? A questão da página policial ela vai continuar até a ditadura militar, vai se estender. Levou a autoridade moral de tantas entidades civilizadoras e educativas. A voragem da libertinagem sexual arrasou a família, destruiu o magistério, expulsou o sacerdócio, extinguiu a cultura, acabou com a urbanidade, liquidou com respeito e ridicularizou a moral. Enquanto o país apodrece, os lares desmoronam e o bacanal campeia. Exalta-se um zabaneiro descarado como Joãozinho da Gomeia, enquanto se esquecem dos heróis e sábios, mártires e santos. É o fim da pátria, o apodrecimento do país. Mas aí quando a mulher começa a aparecer nas colunas sociais, encontros de políticos, e dá uma certa visibilidade, é uma dupla visibilidade, a visibilidade negativa continua, mas começa um outro tipo de visibilidade positiva. Além de ter levado o candomblé para os teatros, Joãozinho também gravou LPs, participou de filme Panteão brasileiro, a entidade suprema é Tupã. Chapauã, deus da peste. Elebá, deus do mal. Ocô, deusa das vegetais. Omulu, deus dos mortos. E Dadá, deusa das matas. E era destaque da escola Império Serrano em todos os carnavais. Alguns também atribuem a ele a inspiração que Chico Anísio teve para criar o personagem Painho. Não é nada disso. Mas revistas da época também atribuíam isso a outros babalorixás. Em 66, outro momento bem contraditório da sua biografia. Ele retorna para a Bahia para fazer a sua obrigação com a mãe menininha do Cantuá, numa cerimônia para tirar a mão do pai de santo falecido, ao qual o havia iniciado, e comemorar também as suas bodas de prata. Mas, de volta ao Rio de Janeiro, ele faz a mesma festa para os filhos que não puderam ir até a Bahia. Nessa época, também começam a aparecer os primeiros sinais de um problema de saúde. Joãozinho tem um derrame e futuramente seria diagnosticado com um tumor no cérebro. Em 19 de março de 1971, ele é levado para uma clínica às pressas para a retirada do tumor, mas ele acabou não resistindo à cirurgia e veio a falecer. Coincidentemente, no mesmo dia que seria realizada a cerimônia de fechamento do seu terreiro para o período da quaresma. Depois daquele dia, o terreiro nunca mais foi aberto. Deixou órfão mais de 4.600 filhos e netos de santo. O seu enterro contou com a presença de mais de 5.000 pessoas
no cemitério do Corte do 8, em Duque de Caxias. A revista Manchete da época relatou que, quando o corpo chegou à sepultura, do céu caiu um raio e dali desabou um grande temporal, ensopando a todos que estavam presentes na cerimônia. Era Iansã que veio buscar o seu filho, diziam os presentes. Em abril de 2021, foi incluído no calendário de datas oficiais do Rio de Janeiro o dia 27 de março como sendo o dia da conscientização contra o racismo religioso, dia Joãozinho da Gomeia. E também a determinação oficial de tombamento, onde era localizado o terreiro da Gomeia, por interesse histórico e cultural. Terreiro esse que ele conduziu até a sua morte e desativado durante décadas. Em 2020, foi tema de enredo da Escola Grande Rio. Santo da Baixada Fluminense, o mais famoso, o mais polêmico, diretamente de Duque de Caxias, o baiano Joãozinho da Gomeia. Vamos ver como é que vem a Grande Rio? Um leque abriu, logo atrás do elemento cenográfico, leque gigante. Respeito meu axé. E o símbolo da escola. E no mesmo ano, o curta Joãozinho da Gomeia, Rei do Candomblé, concorreu a 9 categorias no Festival de Cinema de Gramado. Epa, rei! Epa, rei! Epa, rei Loiá! E vocês conheciam a história do Joãozinho? Se conheciam, deixem um comentário aqui. Se não conheciam, comentem também o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado desse LGBTQI Amamos, tenham assistido esse vídeo até aqui. Eu sou Marquetito e já sabe que eu conto contigo.